Se você é gestor de equipes e considera a gestão de pessoas complexa, me acompanhe nesse vídeo que hoje eu vou falar sobre uma das principais razões do porquê a gestão de pessoas ela é considerada complexa pela grande maioria. Uma das razões dessa complexidade é que as pessoas são diferentes umas das outras. Então, se você tem 10 pessoas na sua equipe, são 10 pessoas que pensam diferentes, que foram educadas de modo diferente, que viveram situações, momentos, situações familiares diferentes e, de fato, apresentam características diferentes. Então, essa é uma das principais razões que torna a gestão de pessoas complexas. Mas tem uma notícia boa para te dar no mundo do trabalho. Os comportamentos, as características das pessoas, elas costumam se agrupar. Ou seja, você não precisa pensar muitas coisas individualmente. Basta você entender o contexto em que elas se enquadram, grupos de comportamentos. Que se você entender esses agrupamentos, você certamente vai resolver no mínimo 80% das situações que você encontra no dia a dia do seu trabalho. Então, se você entender esse agrupamento de características, você certamente já irá resolver 80% das situações que ocorrem no dia a dia. É como esse exemplo que eu vou te dar aqui nesse slide. Você já ouviu a famosa frase, aos que choram e aos que vendem lenço? Então, num universo de milhares de pessoas, de centenas de pessoas, esse pensador, ele classificou as pessoas em dois modelos, em dois tipos de comportamento. Ou seja, tem as pessoas que choram e as pessoas que vendem lenço. Então, você não precisa se preocupar individualmente com cada característica, em se tratando, por exemplo, aqui de iniciativa ou de formas de se comportar diante de determinadas situações. Você precisa entender como que se comportam os que choram e como que se comportam os que vendem lenço. Agora, se você querer tentar entender quem chora baixo, por exemplo, quem chora alto, quem chora soluçando, quem chora desesperado. Então, se você começar a entrar nesses detalhes, certamente a gestão de pessoas vai ficar muito complexa de se administrar. Agora, se você tentar entender que característica as pessoas que choram representam, que características as pessoas que vendem lenço representam, você certamente vai saber lidar melhor com as pessoas. E isso, como eu já falei, você vai certamente resolver 80% dos problemas que você enfrenta no dia a dia. E para isso, muitos pesquisadores já pesquisaram e já trouxeram modelos de agrupamentos de comportamento das pessoas. E eu vou citar alguns dos exemplos desses pesquisadores para vocês entenderem como entender as pessoas não é tão complexo quanto se pensa. Veja o exemplo desse pesquisador aqui, que é o que a gente chama de janela de Johari. A janela de Johari é uma avaliação que serve para medir o nível de abertura das pessoas para dar e receber feedback. Nesse caso, esse pesquisador, ele classificou o comportamento das pessoas em 4 quadrantes. Então, ele diz que existem as pessoas que têm o eu aberto, o eu cego, o eu oculto e o desconhecido. O que são essas características? O eu aberto é aquela pessoa que gosta de dar e receber feedback. Existem aquelas pessoas que só gostam de receber feedback, mas não gostam de dar. E existem aquelas que, ao contrário, gostam de dar e não gostam de receber. E existe aquele grupo de pessoas que não gostam nem de dar e de nem receber feedback. Assim como esse exemplo, existem inúmeros outros exemplos que poderiam ser citados de agrupamentos de comportamentos. Então, se você é gestor de equipes, o que você precisa se preocupar é entender esses agrupamentos de comportamentos, seja na forma de dar feedback, seja na forma de se comunicar, seja na forma de tomar iniciativa. Então, sempre que você for entender essa complexidade, procure entender como geralmente as pessoas se comportam. É o exemplo da frase do que chora e o que vende lenço. Então, se você entrar em muitos detalhes, querer entender os tipos de choro, por exemplo, você vai complicar muito a sua vida. Então, na gestão de pessoas, você vai perceber que
O importante disso é você entender os contextos, entender os agrupamentos dos comportamentos. E aí você vai, com o tempo, entendendo como é a melhor forma de lidar com determinado tipo de pessoa, como é a melhor forma de lidar com um determinado tipo de comportamento. Então é isso que você, como gestor, precisa se preocupar quando se trata de entender essa complexidade que é a gestão de pessoas. Então, essa é uma das dicas do porquê a gestão de pessoas ela é considerada complexa pela grande maioria, e uma das razões é de que as pessoas são diferentes umas das outras. Mas aí a notícia é que você pode entender os comportamentos de modo agrupado. Então essa é a minha dica de hoje. Se você quiser mais informações, me acompanhe aqui nas redes sociais ou deixe seus comentários aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.